Bem, queridos irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para fazermos aqui esta pequena conferência tratando desta última carta do arcebispo Viganò, publicada nesse dia 2 de outubro. E eu quero aproveitar também a ocasião da festa de Santa Teresinha para relacionar todos esses argumentos que nós estamos tratando em relação à igreja com aquilo que viveu Santa Teresinha e com o contexto histórico em que ela se encontra, que tem com certeza uma grande relação com aquelas coisas que nós vamos tratar. Então a pergunta que se faz em primeiro lugar é essa: como nós podemos salvar a igreja? Quer dizer, quais são as atitudes que nós podemos fazer que vão colaborar para a restauração da igreja? É evidente que, do ponto de vista humano, não existe nenhuma atitude possível para livrar a igreja dessa crise, porque isso é algo que vem de muitos séculos e que impregnou todos os ambientes da igreja com uma verdadeira fumaça de Satanás. Mas nós, entretanto, conscientes de que somos chamados por Deus para fazer na nossa vida uma obra de santificação, nós não podemos de forma alguma nos eximir desta atitude em defesa da igreja, a fim de que as nossas obras de santificação colaborem também para a própria restauração da igreja como um todo. Afinal de contas, nenhuma espiritualidade ela é desvinculada do conjunto. Nós não podemos viver uma espiritualidade individualista. Nenhuma pessoa solitária vive uma espiritualidade individualista. Todos estamos imergidos no grande conjunto da igreja. E é essa nossa vinculação com a igreja que acontece desde o batismo que nos obriga a defender a causa do reino de Deus e da igreja. Então, tratando dessa carta de Monsignor Viganò, nós lemos aqui que na primeira parte o arcebispo trata desses graves escândalos que vêm ocorrendo nos mais altos postos da igreja. E na medida em que esses escândalos, principalmente casos sérios de pedofilia, vão desmoralizando a igreja, o papado e o catolicismo, nós percebemos um verdadeiro incentivo da mídia e dos inimigos da igreja de frisar, de deixar claro que a igreja não tem mais condição moral de se apresentar como defensora dos valores evangélicos. Então é por isso que nós devemos tomar uma posição, porque a partir dos escândalos você deve chegar a uma das duas conclusões. Ou a igreja não é a verdadeira igreja de Cristo, na medida em que não apresenta a perfeição moral que Cristo revelou na sua vida humana, ou essa igreja repleta de escândalos que nós estamos encontrando hoje não é a verdadeira igreja católica que reflete a doutrina e a sacralidade que essa mesma igreja católica refletiu durante o decorrer desses 2000 anos. E quando nós tomamos uma posição
por essa segunda hipótese, então nós temos que explicar o que aconteceu. Porque não é possível dizer que esta hierarquia e esta igreja atual não são a Igreja Católica de sempre, sem dar uma explicação para que as pessoas encontrem a resposta desta pergunta. Se esta não é a Igreja Católica, onde está a Igreja Católica? O que aconteceu para levar a Igreja Católica a essa igreja que se revela hoje com uma nova doutrina, com uma postura moral equívoca e com uma manifestação pública que, ao invés de atrair as pessoas pelo odor da sua santidade, repele as pessoas pelo escândalo. Então, uma vez feito esse questionamento, entremos aqui na última parte dessa carta, onde Monsenhor Viganò vai questionar todos esses eventos a partir de uma reflexão histórica. E eu tenho sempre insistido nisso, que de fato a reflexão histórica é extremamente importante. Porque nós não podemos entender o presente sem fazer uma reflexão do passado. E é por isso então que Monsenhor Viganò vai dizer que esse modus operandi não é novo. Ou seja, que essa maneira de agir dos inimigos de Deus, ela vem de muito tempo. E qual que é a maneira que eles agem? Eles primeiro trabalham para corromper aqueles que estão no topo, que devem ser o exemplo daquela instituição. Uma vez corrompendo aqueles que estão comandando a instituição, então, a partir dali, eles fomentam a revolução e a revolta. Então, é sempre esse modus operandi. Foi adotado com menor impacto mediático, mas sempre com a mesma finalidade. Às vésperas da Revolução Francesa, ou como a gente costuma dizer também, a revolução que aconteceu na França, que ela não tem nada de francesa, ela veio de fora, mas aconteceu na França. Então, primeiro, tornar a aristocracia odiosa, corromper a nobreza com vícios desconhecidos do povo, erradicar o sentido de responsabilidade moral em relação aos súditos. Está vendo? Então, quer dizer, aqueles que estão acima, que têm o cargo, que têm a missão de governar, eles não recebem um poder, eles não recebem um status social simplesmente para estar por cima dos outros, mas para ter uma responsabilidade moral sobre os outros. Então isso é a lógica da sociedade desde o início do mundo. Mas eles tiram o sentido dessa responsabilidade moral, provocam escândalos, fomentam injustiças contra os mais fracos e os mais pobres. E depois de tudo isso, escravizam a classe dominante aos interesses das seitas e das lojas. Então, é um processo, ele descreve aqui cada etapa do processo revolucionário. Então, nós podemos dizer que o antigo regime, as monarquias, foram primeiro corrompidas para depois serem derrubadas. Então, hoje em dia, as pessoas têm uma imagem distorcida da história e acham que a revolução foi feita pelo povo porque eles eram governados por reis e nobres corruptos. Quando, na verdade, a revolução foi feita por sociedades secretas
que primeiro corromperam os nobres e os reis. Isso foi um processo de dezenas de anos, para depois fomentar injustiças contra os mais fracos e, a partir dessas injustiças, promover a revolta. É todo um processo. Então, se você for estudar a história do século XVIII na França, você vai ver exatamente todo esse processo até chegar no fim desse século com a Revolução. Então, essa foi a premissa habilmente criada pela maçonaria para suscitar o descrédito da monarquia e legitimar as revoltas das massas, preparadas por alguns sediciosos a soldo das lojas. Quer dizer que a revolta das massas não partiu das massas. A revolta das massas sempre parte das lojas, ou seja, das sedes das sociedades secretas, que por sua vez são comandadas por um poder oculto mundial, isso já desde muito tempo, muitos séculos. E esse poder oculto mundial prepara as revoltas nas lojas, envia o dinheiro, porque esse poder está no comando dos bancos. Então, ele envia o dinheiro primeiro e, a partir daquele dinheiro e daquelas ideologias, eles promovem as revoltas. Então, a pessoa precisa ter muito cego para não perceber que os princípios da Revolução Francesa são os mesmos princípios da Revolução Russa. E são os mesmos princípios que imperam hoje em todos os tipos de revolução que eles criaram, seja na América Latina, seja na Europa, seja nos outros continentes. Então as pessoas não se dão conta que todos esses movimentos são coligados. E eles têm sempre o mesmo método. As ideologias divergem um pouco, mas vão sempre visar o mesmo objetivo: derrubar os poderes, as autoridades legítimas, constituir outras autoridades cada vez mais democráticas, entre aspas, que no final de um processo muito democrático chega à tirania. Então é uma coisa bem inventada, porque você tira um rei que a priori é um déspota, é um autoritário, mas numa organização perfeitamente oligárquica, ou seja, onde cada oligarquia, ou seja, onde cada poder estabelecido, das pessoas que dirigem uma parcela da sociedade, são harmoniosos entre si. E você vai, através desse processo revolucionário, levar a sociedade a uma centralização cada vez maior do poder. Centraliza, 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 em nome da democracia. Em nome da democracia. Centraliza, 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 cada vez mais, até formar um governo mundial. Na hora que tudo está bem centralizado e bem controlado, agora a gente diz, agora a gente comanda, ninguém mais tem poder. O poder é único, é mundial e ninguém mais manda em nós. Não existe mais nenhuma oposição. Percebe? Então, se os nobres não caíssem na armadilha do vício e da corrupção, os conspiradores poderiam acusá-los das maldades alheias e condená-los ao patíbulo sob a pressão do ódio, cultivado nos rebeldes, nos criminosos, nos inimigos do rei e de Deus. Uma turba de infames que não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Então aqui ele resume, num parágrafo, aquilo que nós podemos dizer como foi a tática do regime do terror, que é a primeira fase da Revolução Francesa, também da Revolução da Rússia. Todas essas revoluções têm uma primeira fase,
Essa primeira fase do terror, ela visa exterminar categoricamente todos os nobres e toda a facção de elite da sociedade que não foi corrompida pelos vícios. Por quê? Porque esses são os mais perigosos, ou seja, são aqueles que o povo jamais se revoltaria contra eles. São aqueles que são venerados pelo povo. São aqueles que fazem uma elite e, ao mesmo tempo, detêm um prestígio que ninguém pode tirar, porque é um prestígio que vem da virtude. Então, esses nós eliminamos sumariamente. Quer dizer, nesses contextos de revolução política, eles eram mortos, simplesmente. E no contexto de revolução eclesial, eles são expulsos dos seus cargos. Você é um bispo, agora você não é mais. Você é um padre, agora você não é mais. Você é quem? Você não é mais. Se for papa, dá veneno. Né? E assim eles vão eliminando aqueles que têm um vínculo com a virtude e com a verdade. Depois ele diz, hoje, depois de mais de 2 séculos de tirania do pensamento revolucionário. Aqui é a frase fundamental. Depois de mais de 2 séculos de tirania do pensamento revolucionário, a igreja é vítima do mesmo sistema adotado contra a monarquia. Eu aqui faço um parênteses. Por que a igreja hoje é vítima do mesmo sistema que derrubou as monarquias? Porque enquanto o Papa usava do seu poder para condenar os princípios da revolução, que são princípios contrários ao catolicismo, então com isso ele garantia a identidade da igreja e não permitia que esses princípios minassem a unidade da fé. Então, até aquele tempo, os católicos revolucionários ou católicos liberais, que eram adeptos dessas doutrinas, ou seja, infiltrados, pertencentes às lojas maçônicas, eles estavam de fora, né, de toda essa força, né, da hierarquia da igreja. Entretanto, o enfraquecimento da igreja começa justamente naqueles anos que Santa Teresinha viveu na Terra, que foi a segunda metade do século XIX. Então a igreja acabou sendo vítima do mesmo sistema adotado contra a monarquia, na medida em que a infiltração que ocorreu na segunda metade do século XIX permitiu que os católicos liberais adeptos desses princípios da revolução fossem penetrando nos postos da hierarquia da igreja. Então, a partir daquela época, eles começaram a entrar nesses altos cargos. Então, é por isso que eles foram tomando o poder de uma forma sutil no decorrer de 1 século. E, no momento mesmo do Vaticano II, eles estavam com cargos muito estratégicos. Quer dizer que eles não tinham a maioria dos bispos, mas eles tinham cargos muito estratégicos e cargos estes que lhes permitiam influenciar o próprio Papa. Então é a partir daí que começa uma história difícil de entender, que nós chamamos simplesmente de apostasia. E é aqui que a gente destaca a figura de Santa Teresinha. Porque ela, 2 anos antes da sua morte, quando estava no Carmelo, ela se ofereceu como vítima pela igreja, especialmente pelos sacerdotes. E nesse ato de oferecimento, aceito por Deus, ela mereceu
ser uma vítima de expiação para sustentar a igreja num tempo muito mais longo. Então foi por isso que a igreja ainda se sustentou por tantos anos, uma vez que os inimigos da Santa Igreja já planejavam o Vaticano II na primeira metade do século XX e não na segunda metade do século XX. De tal maneira que foi preciso que os inimigos fizessem a Primeira Guerra Mundial e ainda fizessem a Segunda Guerra Mundial, com um único e mesmo objetivo: mudar a geopolítica do mundo e enfraquecer a Igreja Católica. Em resumo, é essa a finalidade das duas guerras mundiais. Então você percebe a que nível nós chegamos. E é por isso que é importante essa abordagem que Monsenhor Viganò faz aqui através dessa carta, da história da Revolução e dos princípios da Revolução. Então essa é uma frase extremamente bem colocada. Eu vou explicar aqui o que ele está dizendo. Está dizendo que essa aristocracia, ou seja, o poder da igreja hoje, os cardeais, os bispos, talvez seja essa hierarquia hoje mais corrupta mesmo do que aqueles nobres franceses que levavam o povo à revolta. E eles não compreendem, esses bispos, esses cardeais que se corromperam por graves vícios, não compreendem a grandeza da chaga, do vulnus, quer dizer, da chaga que está se produzindo na instituição da igreja para destruir a reputação e a autoridade da igreja. E eles não compreendem que isso é a premissa para a guilhotina, ou seja, que uma vez corrompida a instituição, fica muito fácil para os inimigos da igreja decapitarem de uma vez o que resta da Igreja Católica. E essa guilhotina não é uma lâmina de natureza material, mas é uma lâmina espiritual, que vai decapitar, ou seja, que vai quebrar de uma vez por todas o vínculo do Papa com o próprio papado. O vínculo do topo da hierarquia da igreja com a própria fé católica. É isso a guilhotina funcionando hoje para transformar a igreja numa simples instituição rendida a serviço de um poder mundial que não tem absolutamente nenhum vínculo com Cristo e com a igreja de Cristo. E diz ainda, e também para o terror, e que pensem bem os moderados, que acreditam que um próximo Papa, apenas um pouco menos progressista do que Bergoglio, possa apaziguar as almas e salvar o papado e a igreja. Absurdo! Isso é loucura. Isso é a mesma loucura. Então há muitos católicos hoje que sonham com Bento XVI reassumindo o papado. Pura quimera. Outros sonham com um conclave que vai nos dar um Papa que restaure aquilo que Bergoglio está destruindo. Impossível. Impossível. Ora, a realidade é essa. O poder está tomado. E Bergoglio é um instrumento como todos esses outros que estão na hierarquia. E eles fazem o trabalho do regime. O regime que está na igreja hoje não é mais a monarquia instituída por Cristo. O regime que está aí hoje é uma república democrática, revolucionária, fundada pelo Vaticano II e a serviço de um outro poder que não é o poder de Deus. Então, se nós não nos damos conta disso, nós também somos vítimas de todos esses enganos. Então, o que nós estamos pregando não é a revolta e o cisma. O que nós estamos pregando é a atenção à realidade. Porque senão você é mais um que vai entrar no molho. Então preste atenção, o ódio teológico dos inimigos de Deus, uma vez eliminados os bons pastores e afastados os fiéis, não se deterá
diante daqueles que hoje deploram o pontificado presente, mas defendem a sua matriz conciliar. Então essa frase é importantíssima, porque ele vai dizer o seguinte, que os inimigos de Deus não vão se contentar em ver uma igreja católica moderada, conciliadora, conservadora, que ao mesmo tempo defende o concílio, mas não vai aos extremos das inovações de Bergoglio. Não é isso. Eles querem que a obra seja levada até o fim, a obra de destruição seja levada até o fim. Francisco está lá para fazer o trabalho, mas se ele não estiver lá, outros virão e farão o trabalho. Eles são pagos para isso. Então não tenhamos ingenuidade, sejamos sóbrios e vigilantes, como diz a carta de São Pedro. Sóbrios e vigilantes. Porque veja o que está acontecendo aqui, ó. Dar títulos para Francisco é fácil, mas perceber o que está atrás dos bastidores não é tão fácil. Porque a verdade é que Francisco é só a ponta do iceberg. Francisco é só um instrumento de todo um conjunto. E todos esses que trabalham ali, sejam aqueles que dão escândalos de pedofilia, ou aqueles que trabalham corretamente, mas que fazem o serviço sujo da destruição da doutrina, todos eles, de uma forma ou de outra, trabalham para esse sistema. Porque o sistema só visa duas coisas: destruir a imagem da Igreja Católica pelos escândalos morais e destruir a fé católica que ainda resta no coração dos fiéis. Porque depois de destruído isso, as pessoas vão pensar que vivem numa igreja católica, quando na verdade elas não têm senão devoções. E é por isso que é importante falar de Santa Teresinha, porque quando nós hoje escutamos as pessoas terem devoção a esta santa, nós vemos que eles têm simplesmente uma devoção externa, assim como nós temos uma falsa devoção à Santíssima Virgem Maria, assim como nós temos uma falsa devoção a São José. Por quê? Porque essas pessoas não baseiam essas devoções na realidade, naquilo que é a verdade da vida dela, daquilo que ela escreveu. Então veja que a matriz conciliar está lá, ou seja, o germe da revolução vai atuando enquanto as pessoas que pensam que são católicos continuam simplesmente levando as suas devoções. Porque devoção é algo que agrada a todo mundo, mas não leva ninguém para o céu. O que realmente nos leva para o céu é a nossa adesão à palavra de Deus. Então veja que diz aqui também: os conservadores que acreditam poder distanciar-se tanto dos modernistas quanto dos tradicionalistas acabarão como os girondinos. Ou seja, os girondinos eram uma facção moderada, um partido moderado na Revolução, que praticamente todos foram decapitados, porque eles queriam conciliar. Olha, vamos conciliar aqui os extremos, né? Vamos conciliar os extremos. É aquilo que nós estávamos falando naquela nossa última conferência. Não é possível conciliar com os extremos. Ou você é católico e, portanto, você guarda a tradição e não aceita nenhuma letra do Vaticano II, ou você não é católico. E a partir daí você tenta ser um conservador, você tenta celebrar a missa nova bem celebrada, você tenta fazer alguma coalizão ou simplesmente repudiar a teologia da libertação e os hereges mais radicais. Mas não é isso que vai ajudar a igreja. O que realmente pode fazer a restauração da Igreja Católica é a nossa restauração moral e doutrinária. E essa restauração moral e doutrinária, ela não pode acontecer sem uma conversão pessoal de cada um de nós. Por isso diz aqui, citação do livro do profeta Isaías, capítulo 52. Mondabimini, qui fertis vasa domini. Ou seja, purificai-vos, vós que portais, que estáis carregando os vasos sagrados do Senhor. Purificai-vos. A única maneira para sair da crise da igreja, que é uma crise de fé e moral,
é reconhecer o desvio do caminho certo, recuar no caminho percorrido e seguir o caminho que nosso Senhor assinalou com o seu sangue, o caminho do Calvário, da cruz e da paixão. Então é bem importante essa frase, porque aqui Monsenhor Viganò ele mostra que o primeiro passo para sairmos da crise da igreja é recuar, quer dizer, voltar no caminho percorrido e parar lá no lugar onde a igreja deixou de ser católica, revolucionária, e já estava fraca para defender os verdadeiros valores da fé. Quer dizer que o que nós temos que perceber é que uma vez começada a revolução, seja na França ou depois levada a revolução para os outros países da Europa no decorrer do século XIX, a igreja também já estava enfraquecendo. Então nisso você vê também como que a concordata da igreja com a república trouxe grandes calamidades. E uma vez que esses regimes revolucionários estavam implantados e que as lojas maçônicas tinham plena liberdade de se instalar nesses países, o que mais você poderia esperar depois de 100 anos de atuação? As revoluções vão acontecendo, porque eles têm o dinheiro, eles têm o poder político e só lhes falta o poder religioso. Então veja aqui o que acontece no fim desse processo. Nós temos que seguir o caminho que nosso Senhor assinalou com o seu sangue, o caminho do Calvário, da cruz e da paixão. E isso as pessoas não têm mais noção do que significa. E nosso Senhor não prometeu na terra a felicidade. Nosso Senhor prometeu na terra a perseguição. Então veja aqui que Santa Teresinha, no livro que ela escreveu, História de uma Alma, ela comenta aqui um fato muito interessante que mostra como essa pessoa, como essa jovem, que era filha de um casal da alta burguesia, que era uma pessoa que tinha todos os dons, toda a capacidade, a juventude, a beleza física. Era uma pessoa que tinha todas as características para ser uma pessoa bem-sucedida e feliz, do ponto de vista humano. Mas houve um momento na vida dela que ela teve que fazer uma opção para seguir Jesus Cristo no caminho do Calvário, da cruz e da paixão. Então veja aqui, por exemplo, essa narração. Uma noite de inverno, executava como de costume meu pequeno ofício. Fazia frio e era escuro. De repente, escutei ao longe o harmonioso som de instrumentos de música. Quer dizer, era Satanás tentando Santa Teresinha dentro do Carmelo. E naquele momento, uma noite fria, inverno, ou seja, toda uma situação desagradável. E ela ao lado de uma irmã enferma, executando o ofício de enfermeira. E de repente ela começa a escutar o instrumento de uma música. E pus-me então a imaginar um salão iluminado, resplendente de enfeites dourados, donzelas em trajes elegantes, a trocarem entre si atenções e amabilidades mundanas. Meu olhar depois voltou-se àquela irmã doente de quem eu cuidava. Então você veja que ela ficou diante de duas realidades. É interessante essa tentação que ela teve. O demônio primeiro fez entrar no ouvido dela uma música suave. E ela começou a imaginar aquele salão maravilhoso, glamuroso, e ela esplendorosa, com vestidos brocados, dourados, enfeites, tudo do mais alto nível. E ela ali no meio daquele ambiente mundano e de altíssima classe. Ali ela poderia encontrar um noivo, ali ela poderia ser muito feliz, a partir dessas festas, dessa vida de glamoures, de banquetes, de elogios, ela poderia ser a pessoa mais feliz do mundo. E com certeza o demônio soprou isso no ouvido dela, naquela noite fria de inverno que ela estava cuidando dessa doente. Entretanto, de um lado ela via o salão, e de outro lado ela olhava para aquela doente. E em vez de melodia, escutava os gemidos daquela doente. Em lugar dos enfeites dourados, enxergava os tijolos do nosso austero claustro, mal iluminados por uma débil claridade.
Não consigo dizer o que se passou na minha alma. Ali ela se colocou realmente diante da realidade. Olha o que você poderia ser, o que você poderia ter e onde você está. Que lugar que você se meteu. Sei apenas que o Senhor me iluminou com raios da verdade, sobrepujando de tal maneira o brilho tenebroso das festas terrenas. Eu não daria em troca 10 minutos aplicados na execução daquele meu ofício de caridade, de cuidar daquela irmã sofrida, por gozar 1000 anos de festas mundanas e de todos os prazeres desse mundo. Ou seja, ela fez o parâmetro de comparação e colocou Deus em primeiro lugar, porque Cristo deu para ela uma noção da felicidade do céu. E Ele me mostrou a alegria e o repouso eterno e a incomparável felicidade dos santos que moram na casa de Deus. Ora, isso ela escreveu na narração da sua vida. Então não é à toa que nós consideramos Santa Teresinha como uma santa importantíssima, eu diria fundamental, nesses tempos entre a Revolução na França e a Revolução na Igreja. Porque Santa Teresinha está entre um evento e outro. E foi exatamente na segunda metade do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, que a França e muitos outros países também experimentaram um grande despertar da Igreja Católica e das vocações religiosas e monásticas. E foi a partir daí que a Igreja reagiu. Então, se nós quisermos hoje fazer alguma coisa para reagir diante dessa apostasia, temos que nos voltar para as origens, para os princípios, para as coisas que realmente são sólidas e que são consideradas as bases da Igreja Católica. Se você for perceber, a lógica da Igreja após o concílio é, de um lado, os leigos, com toda a soberania, e de outro lado, os pastores, os padres e bispos, que coordenam o trabalho dessa igreja de leigos. Você vai perceber que entre a hierarquia da igreja e os leigos, existe uma instituição que é sempre a instituição mais forte nos ambientes da Igreja Católica. E essa instituição é a instituição monástica. Porque a vida religiosa, especialmente a vida monástica, ela foi a força da Igreja durante esses 2 milênios. E é só com a instituição monástica que a Igreja pode ser verdadeiramente ela mesma. Então você não pode ter a verdadeira direção da Igreja sem você ter a verdadeira dimensão da vida monástica. E os inimigos da Igreja sabiam muito bem disso. Foi por isso que antes de todas essas revoluções, no decorrer dessas revoluções e após essas revoluções, eles fizeram questão de pilhar os monastérios, de expulsar os monges dos seus mosteiros, de fazer com que as vocações monásticas não progredissem. Entretanto, é na base da vida monástica, da vida contemplativa, que se encontra a força para nós restaurarmos toda essa demolição que a Revolução causou para a Igreja. Porque a vida monástica está baseada no sobrenatural, ou seja, na lógica divina. Enquanto que a vida de uma igreja laica, baseada nas igrejas protestantes, estão na lógica da natureza. Ou seja, na lógica do bem segundo a noção humana da natureza. Eles não são capazes de se sacrificar por Deus, nem mostrar um desinteresse pelas coisas terrenas em vista das coisas eternas. Então é por isso que Monsenhor Viganò, aqui ele conclui com uma frase que tem uma grande sintonia a essa espiritualidade de Santa Teresinha, na medida em que ele diz que os pastores, ou seja, os bispos, os padres, no dia que eles não tiverem mais o cheiro de ovelhas, mas o doce perfume do crisma,
com o qual foram tornados semelhantes ao sumo e eterno sacerdote, então eles serão novamente conformados ao divino modelo de Cristo e com ele saberão imolar-se para a glória de Deus e pela salvação das almas. Então essa frase é realmente muito importante, porque hoje em dia é o costume dizer que os padres têm que ter o cheiro das ovelhas, ou seja, tem que estar ali no meio do povo. E a proposta dele é justamente o contrário, é voltar-se para a sacralidade, para ter o cheiro de Deus, que ele chama aqui do doce perfume do crisma, ou seja, da unção sacerdotal, que não é outra coisa senão aquele perfume que impregnou a casa quando Maria Madalena, que era figura dessas monjas contemplativas como Santa Teresinha, derramou o perfume de bálsamo aos pés de Cristo, que simbolizava, por sua vez, a imolação delas mesmas. Então quer dizer que quando você tem a vida monástica como centro de energia, de força espiritual, que nos dá religiosos capazes de dar a sua vida, de imolar a sua vida como perfumes derramados para a glória de Deus, a partir daí você também terá pastores que seguem o modelo da vida monástica, como foi o caso de João Maria Vianney. E a partir daí também você terá leigos que serão santificados por esse perfume de sacralidade e que serão capazes, por sua vez, de sacralizar e santificar a sociedade secular. Então ele conclui que enquanto quiserem agradar ao mundo, será o mundo a recompensá-los com os seus enganos, suas mentiras e os seus vícios. A escolha, afinal, é sempre radical. Ou você tem a glória eterna com Cristo, ou a condenação eterna longe dele. Isso é tudo. Escolhamos a glória eterna junto com Cristo, como escolheu Santa Teresinha, para a glória do nosso verdadeiro Deus. Amém.